Boa noite a todos. É uma grande alegria tê-los aqui conosco para, na verdade, não aprender, mas refletir um pouco nas ações que temos tido nos últimos tempos a respeito da educação das nossas crianças, que são o futuro, não é? São o nosso futuro depende deles. Na verdade, o que eu trouxe para vocês hoje, na maioria vocês já ouviram falar, né? Mas eu vou trazer com uma abordagem diferente, provocando vocês para uma reflexão e principalmente para uma mudança de atitude. Então, eu quero que hoje vocês saiam daqui dispostos a mudar. Tá bom? Alexandre, por favor. Como nós vamos falar sobre vilões da educação, eu acho que nada mais coerente do que começar discutindo o que é educação. No sentido técnico, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. No sentido formal, é todo o processo contínuo de formação e ensino-aprendizagem que faz parte do currículo dos estabelecimentos oficializados de ensino, sejam eles públicos ou privados. Então, percebam que muitas vezes a gente ouve falar de educação e a gente pensa que educação só é aquela praticada nas instituições de ensino, né? Aquelas que são oficiais. E não é. Né? Então, a gente está percebendo aí que tem dois aspectos de abordagem da educação. A educação que eu faço em casa, que visa o desenvolvimento do ser humano como um todo, porque o ser humano não é só mental, não é? Ele é espiritual, ele é emocional e ele é físico também. E por muitas vezes a gente pensa que a educação é só o aspecto mental. E a gente se esquece de trabalhar e abordar os outros aspectos. Pode passar o próximo, Alexandre, por favor. Para começar, a gente precisa fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, evolução. A evolução implica em transformações estruturais possibilitadoras de novos desempenhos. Então, o ser humano está em constante evolução. E essa evolução envolve em dois aspectos. O aspecto do crescimento e o aspecto do desenvolvimento. Em termos de crescimento, a gente está falando da nossa estrutura física, né? Do ser humano físico, matéria. Então, essa parte, né, esse crescimento, ele tem um prazo. Então, a gente cresce até determinado momento e para. E o desenvolvimento nunca para. Né? O desenvolvimento é contínuo e é para o resto da vida, até quando você morrer. Tá certo? Tanto o crescimento como o desenvolvimento influenciam no aspecto, então, físico, mental, espiritual e emocional. Então, nós vamos trabalhar com essas 4 linhas de pensamento. Tá? Eu vou trabalhar cada um desses 4 aspectos e vou trazer para vocês os vilões de cada um deles. Olha só, quando eu estava preparando esse material, né, essa apresentação para vocês, muitas coisas me retornaram à mente, desde que eu comecei a lecionar. E a tarefa de ser professor, por muitas vezes, é confundida com a tarefa de ser educador. Não é? Os pais, por muitas vezes, vêm ao colégio solicitando a nossa ajuda para educar os filhos. Na verdade, nós somos educadores também, porque nós educamos com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, com o amor que dispensamos para os filhos de vocês. Não é? Todo professor, no fundo, é um educador também. Mas ele não pode ser visto como o único educador da vida da criança. Então, hoje eu venho aqui convidar vocês para refletir no papel de vocês, pais. Né? Qual é o papel de vocês nessa tarefa de educar? E lendo o livro A Semente da Vitória, você volta, por favor, Alexandre, que isso aí eu gostaria que a gente lesse. O homem global é formado por corpo, mente, espírito e emoção. Parece até coisa sabida, praticada, mas não é.
vive-se parcialmente. Alguns esquecem do corpo e vivem no templo da mente, e por ela buscam aproximar-se do espírito. Mas o corpo esquecido cobra-lhes sustentação, o bem-estar, a disposição, o ar fresco pleno nos pulmões. Falta-lhes o sangue forte e vivo, correndo nas veias. Então suas mentes agonizam e seus espíritos se apagam, como a luz noturna do farol da vida. Olha como é profundo isso que ele está falando. O que ele está dizendo para a gente? Ele está chamando a nossa atenção que nós, pais, estamos nos preocupando apenas em desenvolver os nossos filhos no aspecto mental. E isso está adoecendo as nossas crianças. Olha que sério que é isso. A gente está preocupado em pagar o melhor colégio, colocar o nosso filho no curso de inglês, colocar o nosso filho para fazer reforço escolar. Mas e as outras coisas? E o aspecto físico dessa criança? Será que essa criança está saudável o suficiente para ter o desenvolvimento mental? Não é? A gente precisa se perguntar isso. Vamos ver, então, o aspecto físico. Quais são as características? Aplica-se ao crescimento orgânico, à maturação neurofisiológica, à aptidão de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo. Por que eu tenho que desenvolver o aspecto físico? Quais são as necessidades que o ser humano tem que forçam, então, que eu tenha esse desenvolvimento físico? Alimentação, atividade física, sono, higiene e rotina. Essas são as necessidades do ser humano que caracterizam o aspecto físico. Quais são os vilões? O que vocês acham? Primeiro deles, o contrário de tudo isso. Eu vou apresentar 3. Eu poderia aqui falar 10, mais do que isso. Mas eu vou apresentar apenas 3, que, na minha opinião, são os que mais influenciam na aprendizagem. Porque quando eu estava no colégio e as mães vinham falar comigo e eu observava essas crianças ao longo, né, do ano, eu percebia que algumas coisas que as mães traziam de informação para mim estava totalmente de acordo com a característica que a criança apresentava dentro da sala de aula. Então, por exemplo, era uma criança muito sonolenta, muito apática. A mãe vinha e contava para mim que a criança ficava até tarde acordada. Entende? Tudo se relacionava, tudo fazia sentido. Às vezes eu via uma criança fraquinha, magrinha, que não tinha ânimo para nada, força para nada. A mãe falava que a criança não se alimentava bem, que ela fazia de tudo, mas a criança não comia direito. Percebem como tudo isso reflete nas atitudes? Se vocês começarem a observar os filhos de vocês, vocês vão perceber que eles estão dando sinais para vocês do que está errado com eles. Sejam atentos, estejam com os seus olhos abertos, não é? Nós temos que ser o quê? Vigilantes deles. Essa foi uma missão confiada por Deus a nós, certo? Eu não vou ler todos os slides, porque eu preparei para vocês uma mensagem que vai durar muito tempo, mas eu vou tentar resumir tudo que eu coloquei nos slides. Tá? Tem um livro, está sendo muito comentado esse livro pelos pediatras, que se chama A Dieta da Mente. Na má alimentação, nós percebemos que existem 3 alimentos que têm minado o aprendizado. Quem sabe? Açúcar, carboidratos, glúten, que mais? E as famosas gorduras hidrogenadas. Sorvete, tem gordura hidrogenada, batata frita, que mais? Salgadinhos famosos, né? Não vamos fazer propaganda deles, mas a gente sabe quais são. Açúcar, como que eu ingiro o açúcar? No suco de caixinha tem tonelada de açúcar. No refrigerante, perigo, é veneno, não compre, não é? O que mais que a gente não pode comprar? Sorvete, a gente ama sorvete, corta o sorvete. Todos esses alimentos são comprovados cientificamente que eles causam distúrbios de ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade, déficit cognitivo. O
que nós estamos dando para os nossos filhos comer? Veneno? Não é? Glúten. Glúten é uma cola. Vocês não têm noção o que o glúten faz no cérebro de uma criança. Porque o cérebro de uma criança está em fase de amadurecimento, de desenvolvimento. Elimina tudo o que pode ser formado de novas sinapses de desenvolvimento neurofisiológico. Não deem esses alimentos mais para os filhos de vocês. Próximo, Alexandre, por favor. Sedentarismo. As crianças foram feitas para ficar quietinhas, sentadinhas? Para que a criança foi feita, né? Para que nasceram essas crianças lindas e maravilhosas? Para movimentar-se. É através do movimento que eles descobrem o mundo, que eles aprendem. Lógico que a gente não vai ficar deixando a criança subir e, né, fazer muita arte, não é isso. Mas as crianças precisam movimentar-se. O ser humano foi criado para movimentar-se. Nós é que estamos vivendo com o avanço, né, com a evolução, com a tecnologia, nós ficamos sedentários. É consequência da vida moderna, o sedentarismo. Não preciso mais levantar para trocar o canal da TV. Eu tenho um controle na minha mão. Eu não preciso mais mexer tanto lá na panela, fazer comida o tempo todo. Eu tenho comida congelada, eu compro e ponho no micro-ondas. Lavar roupa, não preciso mais me esforçar para lavar roupa, tem a máquina que faz isso. Percebam que a vida moderna tem seus benefícios, mas, por outro lado, tem as suas consequências, e não são boas. Então, criança foi feita para se movimentar. É imprescindível para o desenvolvimento cognitivo que as crianças pratiquem atividade física, no mínimo, 3 vezes por semana. O ideal seria que, antes de ir para o colégio, a criança tivesse a oportunidade de praticar alguma atividade física, antes de começar a aula. Por quê? A fase em que a criança acorda, né, o período em que ela acorda, vamos supor que a criança acorde às 6 da manhã, e ela já vai para o colégio às 7 da manhã, ela ainda não está em estado alerta suficiente para prestar atenção. Os professores que dão as primeiras aulas são os que mais sofrem, porque as crianças ainda estão sonolentas, ainda não estão conseguindo acompanhar. Então, por que na grade escolar a gente nunca coloca, né, a mesma aula começando? Sempre intercala, porque a gente já sabe que, no mínimo, 30% da primeira aula foi para o lixo. Próximo, Alexandre. Privação do sono. Quando os pais vêm, né, para conversar comigo e começar o acompanhamento escolar, uma das orientações que eu passo para eles é: que horas o seu filho vai dormir? Aí eles falam: ele não vai dormir antes da meia-noite. Não pode. Criança precisa de, no mínimo, 8 horas de sono contínua, sem interrupção, para que a criança possa, então, restabelecer neurologicamente toda a sua capacidade e, então, estar apto a iniciar uma nova atividade cognitiva. É importantíssimo que a gente controle isso. Mas, professora, não consigo, ele não vai dormir. Mas aí, quem é que tem que cuidar disso? Quem é que tem que ser o exemplo? Nós. Então, a gente tem que mudar a rotina da casa. Então, alguma coisa na casa está errado. Porque, assim, como que eu vou falar para o meu filho, vá dormir, se eu estou lá na frente da televisão? Não é? A criança não vai. Ele vai falar, por que eu tenho que dormir e você? Porque hoje em dia eles questionam tudo. Então, eles vão perguntar, por que eu tenho que dormir e você está aí assistindo TV? Né? Então, a primeira atitude tem que ser nossa. Até que a criança crie o hábito de ir para a cama, né, no horário certo, necessário para que ele tenha um sono reparador, eu preciso estar lá junto com ele. Vá para a cama junto dele, leia uma história, esteja com ele ali, vá explicando o porquê, fale assim, vamos fazer uma experiência, vamos ver como é que você vai acordar no dia seguinte. Vamos fazer uma experiência? Se você perceber que você vai acordar melhor, então a mamãe tem razão, o papai tem razão. Converse com a criança. Às vezes, a gente quer somente impor as coisas sem explicar, sem convencê-los de que aquilo realmente é bom para eles.
Não é? Não pense que você só falando de uma forma, né, autoritária, você vai convencê-los. Não. Lógico que tem momentos que nós temos que usar da nossa autoridade, mas por muitas vezes eles acolhem aquilo que eles percebem que foi falado com amor, com carinho. Na Bíblia, a gente tem um versículo que eu gosto muito e que confirma, na verdade, 2 versículos, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, os versículos 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. Isso é uma obrigação, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós não podemos negligenciar o cuidado com o nosso aspecto físico, com a nossa alimentação, com o nosso sono, com a prática de atividade física, tá bom? Agora, o aspecto mental. As características. Refere-se à capacidade intelectual ou à forma que o indivíduo pensa e age para resolver um problema. Incluem os aspectos de desenvolvimento ligados às capacidades cognitivas em todo o seu ciclo de vida. Então, o aspecto mental ele pode ser estimulado ao longo da vida toda, né? Tem faculdade para a terceira idade e eles amam, porque eles têm capacidade para se desenvolver até o fim da vida. Então, é importante que a gente perceba isso, que, lógico, o aspecto mental ele deve ser desenvolvido o tempo todo, mas não em desequilíbrio com o aspecto físico. Eu não posso exigir tanto do meu aspecto mental se não estiver em equilíbrio com o meu aspecto físico. Porque assim, a nossa saúde, como é que ela se caracteriza? É o equilíbrio de tudo isso. Se alguma coisa está em excesso e alguma coisa está em falta, eu vou sentir, eu vou adoecer. Então, a doença, na verdade, é a falta de equilíbrio nos 4 aspectos. Então, se eu tenho o cuidado de manter em equilíbrio todos eles, então eu posso dizer que eu tenho uma criança saudável. E vocês, ao longo da palestra, vocês vão perceber que em alguns dos aspectos, se não em 2 ou 3 deles, vocês vão perceber que os seus filhos estão doentes. Por mais que eles não estejam apresentando, né, estado febril, tosse, gripe, que é isso que a gente acha que é doença. Mas não é só isso. O desequilíbrio em alguma dessas áreas é um estado de doença, que caracteriza a doença, porque é o desequilíbrio. Quais são as necessidades que visam o desenvolvimento do aspecto mental? O ser humano tem necessidade de racionalização, de estruturação, de planejamento, de estudo e aprendizagem. Primeiro vilão. Isso não é novidade para ninguém, né? Excesso de estímulos audiovisuais. Qual que é o brinquedo que a criança mais pede hoje em dia? Celular. Celular, tablet, videogame. Tudo o que envolve tecnologia chama a atenção deles. É saudável eu dar um celular para uma criança de 5, 6 anos? É o pior crime que um pai e uma mãe podem cometer. Criança não precisa de celular. Ah, mas eu preciso comunicar com meu filho porque ele vai na festinha lá do amigo e eu preciso ligar para saber se está tudo bem. Tem um adulto lá que tem celular. Ligue para esse adulto. Pegue o telefone desse adulto. Como é que você manda o seu filho para uma festa sem saber os adultos que estão lá cuidando dele? Tá certo? Criança não precisa de celular. Eu tenho o costume de dizer para os pais, quando eles vêm para conversar comigo na primeira vez, né, que eles vêm e eu faço as orientações, eu digo assim: o seu filho não precisa ter nada daquilo que ele não tem dinheiro para comprar. A não ser brinquedos que são pedagógicos, que, né, essas coisas, roupa, sapato, alimento, que nós temos que fornecer, mas tudo aquilo que ele não tem dinheiro para comprar, ele não precisa ter. Ele não precisa ter videogame.
Hoje em dia, os jogos de videogame são violentos, são obscenos. Como é que a sua... Pare e observe o seu filho, principalmente os meninos, que ficam muito tempo no videogame. São crianças ou violentas e irritadiças, ou são crianças muito apáticas e isoladas. Preferem se isolar. Uma dessas duas características as crianças têm. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que é o celular. O celular, geralmente os pais dão, e a criança não aceita ganhar um celular se não tiver internet. Verdade? Se não tem internet, não tem graça, mãe. É inútil. Mas e aí? Você, adulto, pai, mãe, o tempo todo você está com o seu filho olhando o que ele está vendo no celular? Você tem controle 24 horas do que ele vê no celular? Do que ele recebe? Às vezes você fala assim, eu deixo o celular lá para ele assistir os desenhinhos no YouTube que ele gosta. Não sei se vocês sabem, mas o YouTube tem um dispositivo que, após acabar aquele desenhinho, ele já automaticamente inicia uma outra coisa que, às vezes, não tem nada a ver com o que a criança estava assistindo anteriormente. Celular pode? Os pais me perguntam. Eu acho que não. Mas se você quiser dar, tem que ser num horário em que você esteja junto. Então, o celular, a internet, o videozinho, tem que ser um momento de interação. Porque a criança vai, o tempo todo, pedir o celular. Porque, assim, os pais têm costume de dar o celular achando que ele é o quê? Uma babá virtual. Se eu... fica quieto aí, toma o celular. Né? Se a criança começa a ficar muito agitada, mãe, não sei o quê, pai, não sei o quê, mãe, vem aqui, pai, aquilo. Aí fala, menino, estou ocupado, vai, toma o celular, vai jogar, toma um joguinho aí. Não é assim? E é errado. Nós temos que ter interação com os nossos filhos. Eles precisam, o tempo todo, estar sendo supervisionados, porque eles não têm maturidade para ainda decidir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Eles estão em fase de formar esses valores. Então, eles não sabem decidir por si só. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um educador que, infelizmente, já faleceu, que é o Pierluigi Piazzi. Eu não sei se alguém já ouviu falar dele. Ele tem uma sequência de 3 livros que chama Ensinando Inteligência, Aprendendo Inteligência e Estimulando Inteligência. E no primeiro livro dele, que é o Aprendendo Inteligência, ele fala que os estímulos visuais, seja por televisão, seja por internet, por celular, por tablet, o que quer que seja, ele faz com que a criança deixe de ter o gosto pela leitura. Quer dizer, é muito mais fácil a criança ir lá e clicar, né, passando o dedinho. É até bonito de ver, né? Os pititiquinhos, às vezes bebezinho já sabe fazer assim com o dedinho no celular. Isso vai gerar na criança uma aversão à leitura. Por quê? O estímulo visual, o estímulo, né, audiovisual é tão intenso que o livro passa a ser uma coisa chata, sem graça. Ai, mãe, não gosto de ler. Por que não gosta de ler? Porque fez o inverso, né? Ao invés de receber primeiro o livro e ter o desenvolvimento de criatividade, o estímulo criativo, a primeira coisa que ela recebeu foi tudo pronto. Então, ela não precisa se esforçar. A leitura passa a ser um esforço que desgasta, um sofrimento para a criança. Porque é chata, ela tem que se manter concentrada. A maior causa de déficit de atenção são os estímulos audiovisuais. Porque faz com que a criança perca essa habilidade de se concentrar, de colocar a imaginação para funcionar. Porque quando eu leio, né, geralmente, os livros não vêm com ilustrações. Os livros dos pequenininhos, sim. Mas os livros que depois, no colégio, eles vão ser exigidos, não vêm com ilustrações. Então, o esforço criativo que eles têm que fazer para imaginar toda aquela situação é imenso. Concordam comigo?
A criança, quando está lendo uma história, na cabecinha dela, ela já tem que estar imaginando como que é aquela moça, aquela personagem, como que é aquele pai que está lá no livro, como que é aquele amiguinho, onde que é aquele lugar, como que é a casa. Tudo isso a gente faz durante a leitura, quando a gente não tem, né, as ilustrações. Então, esse esforço para usar a criatividade, a criança está sendo privada quando eu dou estímulo audiovisual. Por isso que muitos pais chegam lá, né, para os atendimentos comigo e falam assim, eu pergunto, e aí, ele tem o hábito de ler toda noite antes de dormir? Imagina, odeia ler. A culpa é de quem? Nossa. Né? Nós é que temos que incentivar, nós é que temos que dar o exemplo, nós é que temos que fazer com que eles percebam que isso é importante. E, lógico, não adianta nada a gente ler o livro e falar para ele que é chato. Nossa, esse livro é chato mesmo. Não, não pode. Jamais fale isso, porque você vai estar desestimulando a leitura. Vamos ler, vamos ver o que tem de legal, vamos procurar. Às vezes a história vai ficar mais legal mais para frente. E sempre cobrando dele. Se você não tem um momento de ler junto com ele, faça o seguinte, peça para ele ler e quando você chegar em casa, ele venha contar para você. Mas faça isso, porque senão ele vai pensar que o que ele fez, o esforço que ele teve de leitura, foi em vão. Ah, eu li e minha mãe não deu nem bola, não quis nem saber. Ela falou para mim que era para eu contar para ela, mas depois, agora não, agora não. Não deixe passar. Você precisa fazer a solicitação e depois fazer o quê? O elogio pelo esforço que ele fez. Tem que elogiar. Nossa, que bom que você leu. Então, vem aqui, a mamãe vai te dar atenção. Conta para mim, o que foi que você aprendeu com essa história? Tá bom? Falta de planejamento. A falta de planejamento acontece quando uma criança não tem uma rotina de estudos estabelecida. Porque lembra que lá no começo, no aspecto físico, eu falei que o ser humano precisa de rotina? Criança precisa de rotina. Quando os bebês nascem, a mãe é toda certinha, né? Tem a hora de mamar, tem a hora... segue rigorosa. Depois que passou essa primeira fase, a mãe abandona. Agora não precisa mais. Lê do engano, precisa sim. A criança precisa de rotina, precisa de horário para acordar, precisa de horário para dormir, o horário da alimentação, tudo a criança precisa. Por quê? Nós temos dentro do nosso organismo um ciclo que se chama ciclo circadiano. Tá? Eu não sei se alguém aqui já ouviu dizer. O ciclo circadiano, ele funciona da seguinte forma. O nosso organismo é tão sábio, que ele tem as horas certinhas para fazer tudo. Tem as horas em que ele vai liberar hormônios e enzimas respectivas para a fase da alimentação. Vai liberar hormônios e enzimas para a fase em que eu estou dormindo. Tudo certinho, tem os horários certinhos. Percebam, eu não sei se aqui alguém já teve essa experiência de viajar para outro país e ficar com um fuso horário diferente. Quando você viaja para outro país, que você fica com uma diferença de 2 horas, 4 horas, o seu corpo fica atrapalhado. Nossa, você não sabe se você está com sono, se você está com fome. Leva cerca de 24 horas a 48 horas para você voltar de novo e ele se estabelecer de novo naquele ciclo. Por quê? Nós somos regidos pelo sol, né, pela luz do dia e pela noite. Então, o corpo faz tudo certinho conforme ele recebe iluminação e conforme a iluminação vai. Então, ele sabe que é hora de dormir, que é hora de acordar, é hora de estar alerta, é hora de ter fome, tá certo? Então, o nosso corpo funciona, é uma maquininha perfeita. Nós é que desajustamos tudo, né? Nós somos craques em desajustar tudo isso aí. E a criança, mais do que todos, precisa dessa sequência, dessa rotina. E quando eu coloquei ali, na falta de planejamento, você consegue voltar para mim, Alexandre? Isso. A falta de planejamento reflete isso. Por quê? As crianças, hoje em dia, elas estão acostumadas a estudar para fazer prova. Tem criança que é craque nisso e tira nota ótima.
Mas aí a criança passa de ano, no ano seguinte o professor fala assim, então, o ano passado a gente aprendeu frações, né? Eu sou professora de matemática, o ano passado a gente aprendeu frações. Quem lembra como é que faz soma de frações com denominadores diferentes? Sabe quantos levantam a mão? De uma sala de 40? De 3 a 5. Porque esses são estudantes. Esses colocam em prática a rotina de estudos. Os demais estudaram para fazer prova. Quando os pais vêm, o que eu faço? Uma rotina de estudos. Então, a criança vai para a escola de manhã, volta, almoça, descansa. Começa a estudar a matéria que foi dada no dia. O professor Pierluigi fala, aula dada, aula estudada hoje. Por quê? Quando a gente dorme, o cérebro manda as faxineiras entrarem em ação. O que as faxineiras fazem? Elas falam, nossa, esse papelzinho foi deixado aqui no chão, acho que é lixo. Joga fora. Esse outro papelzinho aqui não foi guardado, está fora do lugar, acho que é lixo. Joga fora. Por quê? À noite, o cérebro organiza tudo o que foi feito durante o dia. Então, a criança foi para a escola, teve aula, o professor geralmente manda o quê para casa? Tarefa. E os pais ficam bravos que a gente manda tarefa. Mas na tarefa é a hora que a criança vai o quê? Vai pôr em prática o que aprendeu, vai ver se de fato aprendeu, se entendeu, e aí vai fixar a aprendizagem. Quando for à noite que deitar para dormir, o cérebro vai falar, opa, isso daqui está dentro da pasta, está em cima da mesa, está organizado, não posso jogar fora. Foi utilizado. Tá? Então, a gente tem que ter a rotina de estudos. Aí, muitos pais falam assim para mim, mas o meu filho fica a tarde toda sozinho. Como que eu vou fazer ele estudar? Eu não estou lá para mandar ele estudar. Caderno supervisionado, caderno de estudos supervisionado. Como é que funciona isso? Você vai pegar um caderno que vai servir para a criança escrever lá tudo o que foi dado. Se foi uma aula de geografia que ela teve de manhã, então o que ela tem que fazer no caderno de estudo supervisionado? Se o professor não mandou questionário, tarefa, nada, ele só deu o conteúdo, explicou a matéria. A tarefa da criança é escrever no caderno de estudos o que ela entendeu da matéria. Tem pais que falam assim para mim, Mônia, a criança chega em casa, eu vou, sento com ele, estudo tudo de novo, ensino para ele, mas eu não sei ensinar do jeito que o professor ensina, eu não sei explicar do jeito que o professor explica. Pai, mãe, não é sua tarefa essa. Não é a sua tarefa ensinar o seu filho o que o professor já ensinou. Isso foi a tarefa do professor. A sua tarefa é pedir que o seu filho conte para você o que o professor ensinou. Nós nos tornamos reféns deles. E eles fazem isso com a maior cara de pau. E eles sabem que a mãe que tem dó vai sentar lá e vai se esforçar, vai se descabelar para entender o que está escrito no livro para poder ensinar para ele. Não é essa a nossa função. A nossa função é, filho, senta aqui comigo. Que aula que você teve hoje? Ah, tive geografia, história e matemática. Então, senta aqui, você vai ensinar para a mamãe o que você aprendeu hoje. É isso. E os pais ficam lá, coitados, sofredores, né? Principalmente as mães que ficam, né, sofrendo em casa, tendo que aprender tudo o que está no livro, que ela não lembra mais, né, e dá até dó, porque as mães falam assim, Mônia, matemática, eu não lembro, eu não sei, é de um jeito diferente que eu aprendi, eu tentei explicar para ele, e ele falou para mim que não é assim que a professora ensinou. Ótimo, que jeito é que a professora ensinou? Ensina para a mamãe. Vamos inverter a história. Eles estão fazendo com que nós, né, nos tornemos os professores deles. Quer dizer, a gente está pagando colégio para quê? Não é? Então, nós estamos exigindo diferente. Nós estamos exigindo do professor, ao invés de exigir do nosso filho. O professor fez, sim, a parte dele. O professor explicou a matéria, deu exemplos, fez lá na lousa, teve a oportunidade da criança perguntar, interagir com o professor, tirar dúvida. E o que a criança faz? Brinca na sala de aula,
não presta atenção no que o professor fala, e aí chega em casa, quer botar a mãe de professora particular. Vamos ficar atentos. Se o seu filho está tendo esse tipo de atitude, é hora de mudar. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito da sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, nós sabemos que toda a sabedoria que nós precisamos, mamães que precisam de sabedoria para lidar com as crianças, peçam a Deus. Ele dá a sabedoria que a gente precisa. Meu Deus, e agora o que eu faço com essa criança? Né? O que eu estou fazendo de errado? Peça, Deus vai te dar a sabedoria do que fazer. O aspecto emocional. Características. É a capacidade do indivíduo, de um modo particular, de integrar suas experiências afetivas. Representa os sentimentos cotidianos que formam a estrutura emocional. Vocês acham que é importante, hoje em dia, nós ensinarmos as nossas crianças a ter equilíbrio emocional? O que é que vocês acham? As nossas crianças têm equilíbrio emocional hoje em dia? Não. Em primeiro lugar, elas demonstram isso de que forma? São impacientes. Outra coisa, não suportam ser frustradas. A menor índice de um pai falar um não, pronto. Por que você não me ama? Por que você não... É chato, né? O chato é o adjetivo que os pais ganharam na modernidade, aí, na atualidade. Todo pai é chato, não faz nada do que eu quero, não faz nada do que eu peço. Não. Nós somos os responsáveis. Então, nós temos que orientar e temos que fazer, na verdade, aí um coaching, né? Um coaching. Né? Essa é a nossa nova missão aí. Bastava todas que a gente já tinha, nós agora temos até que fazer isso. Quais são as necessidades que visam esse desenvolvimento? Gerenciamento das emoções, relacionamentos. É muito importante que a gente fique atento com os relacionamentos dos nossos filhos. Autoestima, equilíbrio e empatia. Quando eu coloco para a criança todos esses aspectos, eu estou desenvolvendo nela uma habilidade emocional tamanha que não é qualquer coisa que aconteça com ela que vai abalar. Então, a gente tem que ficar atento. Quais são os principais vilões? Separação conjugal. Deixa só eu tomar uma água aqui, que minha garganta já está seca. Nada é tão prejudicial para uma criança quanto a separação conjugal. Não sei se vocês sabem, mas quando você tem um filho que até certo ponto estava indo tudo bem na escola, era excelente aluno, não te dava trabalho, estudava sozinho, fazia tarefa de casa sozinho. De repente, essa criança, os pais se separam, essa criança começa a apresentar o quê? Dificuldades de aprendizagem. É o emocional que está abalado. A criança não consegue pensar em outra coisa senão na separação dos pais. Como é que ela vai se concentrar na aula? A cabecinha dela não está nem ali. O corpo está, mas a mente está em outro lugar. Imagina o quanto isso afeta o emocional do seu filho, da sua filha. E às vezes a gente pensa que não. Às vezes a criança é tão quietinha, né, que não verbaliza o que está sentindo, que a gente fala, não, meu filho não sentiu nada com a separação, está tudo bem, ele está normal, está quietinho, né, não falou nada, não vi chorando, né, porque às vezes as crianças choram, demonstram de alguma forma, mas tem criança que não. Tem criança que não verbaliza, que não exterioriza o que está sentindo. E aí, onde é que isso vai aparecer? Lá na sala de aula. Então, é importante que os pais comuniquem à escola, comuniquem os professores o que é que está acontecendo, por que situação, né, que conflito familiar está acontecendo, para que o professor realmente observe. E aí o professor tem condições de dar uma atenção. Ele vai pensar assim, nossa, tal criança está passando por essa situação, então vou ficar mais atento, vou ficar mais perto dele, vou, de alguma forma, demonstrar mais carinho, mais afeto, acolhimento, porque é isso que a criança precisa. Gente, outra coisa,
toda criança que passa por uma situação, né, em que os pais se separam, ela precisa de pelo menos uma sessão, uma conversa com o psicólogo. É importante isso. Os pais precisam ter esse cuidado, porque por mais que o seu filho não verbalize, não exteriorize, você precisa estar atento, você precisa dizer, às vezes, alguma informação que você vai trazer para o psicólogo, ele vai dizer, olha, então vamos prestar atenção nisso. Porque a criança, em algumas vezes de separação, ela pensa que a culpa foi dela, pelos pais terem se separado. E a gente não pode, né, deixar que eles carreguem esse peso, porque isso vai atrapalhar tudo na vida deles. Distanciamento afetivo. Nós temos tido casos de pais que não são separados, convivem no mesmo ambiente, na mesma casa, mas ou o pai ou a mãe, geralmente isso acontece mais com a figura masculina. O pai sai, trabalha, volta cansado, não quer saber de problema. Ele já chega falando assim, a mulher às vezes já vai, né, encontra, ai amor, você não sabe o que aconteceu hoje. Não me venha com problema hoje, que eu já tive um dia terrível no trabalho. É certo o pai fazer isso? Ou a mãe, se for? Não é. Por quê? Porque o filho é de responsabilidade do casal, não é só da mãe e não é só do pai, é dos dois. Então, precisa ser trabalhado a aproximação, o vínculo afetivo. Por quê? O que isso vai refletir lá na frente? Quando o seu filho for adolescente e você falar assim para ele, não, você não vai sair. E ele falar, eu vou. O que você acha? O que foi que acarretou isso? Distanciamento afetivo. Porque o pai e a mãe não chegou até o coração, não tem a influência afetiva para convencer aquela criança de que o pai e a mãe sabem o que é melhor para ele. Então, é importantíssimo. O Isamitiba e a Crispoli falam a mesma coisa no livro deles. Eles dizem assim, que às vezes os pais querem ver, né, esse vínculo afetivo já desde quando a criança é pequenininha. E eles não vão ver isso. Quando é que você vai de fato ver que todo esse trabalho seu de estabelecer esse vínculo afetivo deu certo? Quando o seu filho for adolescente. Porque aí você vai ver que você vai falar para ele, não faça, não vá, e ele vai te ouvir, e ele não vai fazer, e ele não vai sair. Então, os frutos do vínculo afetivo são colhidos lá na frente, não é agora. Porque agora, a criança é pequenininha, ela não sai sozinha. Uma criança de 6, 7 anos não sai sozinho para a rua, não fala, eu vou na casa do meu amiguinho. Não, é na adolescência que isso vai começar a acontecer. Então, você só vai ver o fruto do vínculo afetivo lá na frente. Então, mantenha disponibilidade, tempo para estar com seu filho, para alimentar o vínculo afetivo. Não simplesmente saia e dê um beijo e chegue e dê outro. E só. Não. Ser pai e ser mãe não é só isso. Chega, como é que foi, façam refeições juntos. Eu já vi casos de famílias que a mãe dá comida para as crianças, o pai chega depois, ou então o pai chega e come primeiro e já vai para o quarto assistir TV, ou ler, ou trabalhar, que tem muito pai que chega e ainda vai trabalhar em casa, né? E aí a criança não tem esse momento familiar, eles não estabelecem esse vínculo, que é o horário da refeição, um horário de uma brincadeira. A Crispoli fala muito isso, que é o momento em que você propõe atividades lúdicas no ambiente familiar, é o momento em que você mais conhece o seu filho. Por exemplo, um jogo de tabuleiro. No jogo de tabuleiro, você vai estar competindo com seu filho, não vai? Não é para o pai e para a mãe deixar ganhar. Por quê? No momento em que você provoca a frustração, você vai ver qual é a reação da sua criança. Se ela é uma criança que aceita a perda e tem alguma habilidade emocional para lidar com aquilo, e você tem a oportunidade de trabalhar, então, isso. Você vai ver se é uma criança que já apresenta uma característica de desonestidade, quer roubar no jogo. Tudo isso é evidenciado simplesmente numa brincadeira ingênua, que a gente, às vezes, nem pensa que tem tanta,
né, tanto benefício, mas tem. Vai demonstrar para você, de fato, quem é o seu filho. Ele vai colocar ali, e lógico, a criança não é um adulto que simula a emoção, que esconde emoção. Ele vai, de fato, demonstrar ali o que ele está sentindo, né? Quais são as atitudes ali que ele vai ter. E você vai perceber e você vai poder interagir ali na hora. Você vai poder intervir e corrigir e orientar. Privação de natureza. Pasmem, mas o Brasil, lindo do jeito que é, cheio de natureza, é um dos países com menor... Deu branco. Com o menor envolvimento das crianças com o meio natural, com a natureza. São as crianças que são mais privadas de natureza. Por que isso aconteceu? Basta a gente olhar nas nossas cidades. O que acontece? Os pais trabalham o dia todo, essas crianças ficam onde? Ou dentro de uma escola de período integral, ou dentro da própria casa. Nos apartamentos, casas que são fechadas, que não tem quintal. Hoje em dia, quem mora em cidade não tem um quintal que tenha árvore, que tenha terra, areia para a criança brincar. Então, essas crianças vivem limpinhas dentro de casa. Tá certo isso? Não. Você precisa, pelo menos 2 vezes na semana, na verdade precisa de muito mais, mas pelo menos 2 vezes na semana, proporcionar ao seu filho um passeio ao ar livre, um piquenique, uma caminhada, andar de bicicleta numa praça que seja arborizada, ir para algum sítio, uma zona rural, um pesque-pague, o que quer que seja. Proporcione ao seu filho o contato com a natureza. As crianças têm desenvolvido, por falta de natureza, olha só, hiperatividade, déficit de atenção, depressão. Crianças depressivas, porque ficam o tempo todo ou dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, dentro de uma casa, dentro de um apartamento. A criança está pedindo socorro. Por isso que as crianças ficam hiperativas. Não é? Eles precisam do quê? De movimento, de ar livre, de espaço para crescer. E eles estão sendo enclausurados, eles estão se sentindo como esse menininho aí na foto, numa prisão, literalmente, aprisionados. E aí a gente ainda briga com eles que eles não param quietos. Sobre o aspecto emocional, o que a gente tem que levar de lição que a Bíblia nos traz? Volta para mim, Alexandre, por favor. O amor. Como é que deve ser o nosso amor pelos nossos filhos? Paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É mais fácil a mãe ter esse amor, né? A mãe tem esse amor pelos filhos, que suporta tudo, por mais que a criança seja, né, mal criada, que a gente diz, a gente ainda está lá, a gente ainda suporta. No aspecto espiritual, que na minha opinião é um dos mais importantes. Aliás, é o mais importante. Encontra-se o homem com uma série de aspirações, questionamentos, problemáticas que o fazem refletir e indagar sobre sua essência, sua natureza, seu destino, o sentido da vida, a procedência e o destino do mundo. Eu não sei se alguma vez os filhos de vocês questionaram sobre isso, mas de onde vêm as coisas? Né? Eles têm esse costume de questionar. De onde veio isso? Mas como surgiu? É uma necessidade do ser humano compreender o mundo no qual ele vive. Para onde eu vou? Quando morre, vai para onde? O que acontece? A criança tem esse questionamento. E é importante que a gente desenvolva também nele esse aspecto espiritual. Qual é a nossa necessidade para que o desenvolvimento espiritual aconteça? Clareza de valores, comprometimento, esperança, vocação e missão. Num livro que
que a Chris Poli escreveu, ela diz assim, que o aspecto espiritual, ele provoca no ser humano a capacidade de realizar, o desejo de realizar. Vamos parar para pensar. Por muitas vezes, a gente trabalha, né, faz uma vida super sofrida para conquistar as coisas. Para que tudo isso? Para que a gente diz que a gente luta tanto, trabalha tanto? Para dar o quê para os nossos filhos? O melhor para os nossos filhos, uma condição estável para os nossos filhos. Mas qual seria a necessidade maior deles? Não é tudo isso que a gente pensa que eles precisam. Eles precisam de carro zero? Eles precisam de celular de última geração? Eles precisam da cama queen size? Precisam? Não, eles precisam de um lugar quentinho para dormir. Eles precisam, sim, às vezes, de um carro para levar para ir na escola, para levar ao médico. Mas eles não precisam do melhor de tudo, ou o excesso que a gente tem o costume de achar que eles precisam. Eles não precisam disso, né? E esse realizar que a gente tem que ensinar para os nossos filhos é o realizar na vida do outro e não na minha. Porque, na verdade, é isso que a gente faz quando a gente provê tudo isso para os nossos filhos. Nós estamos fazendo para eles, não para nós. Raras exceções, né, o casal faz para a própria satisfação pessoal, mas geralmente é para o filho. Então, a gente precisa ensinar isso para eles também, que o realizar é para o próximo, é para o outro. Então, não tem a necessidade da gente sempre buscar o exagero das coisas. A simplicidade é a melhor forma de se viver. Qual é o vilão? Quais são os vilões, na verdade? O primeiro, do aspecto espiritual, é a inversão de papéis. O que tem acontecido hoje? As mães têm saído para trabalhar, né, têm buscado a realização pessoal e profissional e têm abandonado as crianças. Não porque elas queiram, mas porque é uma necessidade sair para trabalhar hoje em dia. Tem muitas mães que não podem ficar em casa. Mas, em contrapartida, tem muitas mães que não querem estar em casa. Esse é o perigo. Porque a mãe que não quer trabalhar, mas precisa trabalhar, ela sim já tem uma postura de quando volta para casa, ela dá atenção para o filho. Eu não preciso nem pedir isso. É nítido, eu já vejo, isso já é uma atitude da mãe. Agora, a mãe que não quer estar em casa é a mãe que eu mais me preocupo. Porque é a mãe que eu tenho que orientar e que eu tenho que pedir que dê essa atenção que a criança precisa. E, em contrapartida, o que acontece? Os homens têm se afastado do seu papel. O papel do homem é um papel de sacerdócio no lar. Ele é responsável por ser o exemplo, o trabalhador, o que provê, o que exige que a casa esteja em coerência com os valores morais, éticos. O pai é o exemplo que o filho e a filha vão ter em relação aos princípios, aos valores. Se o meu pai fura um sinal vermelho, meu Deus, meu pai furou um sinal vermelho. Então, eu posso fazer também. Certo? Ou então, meu pai foi no supermercado comigo e eu vi que lá na hora do troco, a moça deu o troco errado e ele não falou nada. São pequenas coisinhas. Os valores são importantíssimos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. As crianças estão observando. Por mais que eles não falem, eles estão observando. Ah, eu era uma inversão de valores, né, Alexandre? Volta para mim, desculpa. Eu não vi que você já tinha mudado. Na inversão de valores, eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu já falei agora do exemplo do pai e da mãe, mas a gente tem que tomar cuidado com o quê? Televisão e internet. Tudo aquilo que a criança recebe como informação, seja ela por meio de um relacionamento ali de um parente ou do próprio pai e da própria mãe, elas recebem um bombardeio de informações na mídia.
nas mais diferentes mídias. Então, se a criança tem o costume de ver o pai e a mãe assistindo um programa que fala palavrão, ou um programa que tem aquelas dançarinas que são pobrezinhas, não tem dinheiro para comprar roupa, né? O que a criança vai pensar? Que isso é normal, que isso é natural. E aí, como que ela vai crescer? Com que tipo de valor? Com o tipo de valor de que, quando a menininha crescer e virar adolescente, ela vai achar que pode usar pouca roupa. O menino, quando acontecer alguma coisa, ele vai achar que é normal ele ficar bravo, falar um palavrão. Nós estamos atentos a isso? Por mais que não seja você, pai e mãe, que fala, mas você assiste programas ou permite que o seu filho assista programas que falam, que estimulam esse comportamento. Outra coisa, música. Se a gente parasse para pensar a influência maligna que as músicas têm, as músicas de hoje em dia, que vocês sabem o que eu estou falando, que eu não preciso nem dizer quais são os ritmos musicais aí que as crianças amam. A menininha vai achar que é bonito fazer aquela dancinha lá, que aquela moça lá faz, né, que é super famosa. E aí? Só que agora, quando ela é criancinha, é bonitinho. E quando ela virar adolescente e você vê sua filha no baile funk fazendo aquela dança, você vai achar bonitinho? Não. Então, a gente não pode permitir. Se a criança começa com esse tipo de atitude, com esse tipo, né, de influência, não adianta depois, quando ele for adolescente, quando ela for adolescente, eu exigir que mude o comportamento. Eu permiti. Porque aí na cabeça dela vai ficar uma confusão, não vai? Quer dizer, quando eu era pequenininha era bonitinho, agora que eu sou grande é feio? Inversão de valores. A gente está mudando. Quer dizer, uma hora é bonito, outra hora é feio. Não. O que é feio e ponto. O que é bonito e ponto. Não tem agora é e depois não é. Os pais pecam muito por isso. Né, por ter esse tipo de postura. Às vezes é bom. Na casa da vovó, pode pular no sofá. Aqui em casa não pode. Na casa da vovó, pode tomar refrigerante. Aqui em casa não pode. Gente, o que pode, pode em todo lugar. O que não pode, não pode. E ponto. Vocês têm que ser firmes. Temos que ser firmes. Desesperança. Tem muitas mães que chegam para conversar comigo e falam assim: eu já não sei mais o que fazer. Eu já desisti. Pode desistir? Não. Nós não podemos desistir. Por quê? Porque nós temos um Deus maravilhoso que não desiste de nós. Nós somos pecadores, nós somos falhos, e Ele não desiste de nós. Ele não perdeu a esperança em nos transformar em alguém melhor. Então, nós também não podemos perder a esperança de transformar os nossos filhos em alguém melhor. Mas, para isso, é importante que eu faça primeiro uma reflexão sobre a minha vida, sobre a minha postura, sobre a minha atitude. O exemplo fala mais alto do que 1000 palavras. O exemplo fala mais alto do que mil argumentos. Não tem argumento que vai convencer o seu filho de que tem que escovar os dentes antes de dormir, se ele não vê você fazendo isso. Não tem argumentos que convençam o seu filho de que não pode tomar refrigerante, se escondidinho ele viu você tomando. Então, nós não podemos nos distrair 1 minuto sequer. Sabe quando é que a gente vai não ter mais responsabilidade sobre a educação dos nossos filhos? Nunca. Porque mesmo que eles se casem, saiam de casa, quando eles voltarem, eles vão observar. Nossa, mãe, está comendo isso? Né? Eles vão falar. Nossa, mãe, parou de fazer tal coisa? Eles vão falar. Então, nós seremos exemplos para os nossos filhos para o resto da vida.
E se nós fizermos isso com sabedoria, com critério, vai tudo caminhar bem. Eu gosto muito desse versículo, porque fala muito dessa esperança que a gente tem que ter em Deus, né? Eu acho assim, a fé é uma coisa que é inerente do ser humano. Por mais que nós não sejamos não professemos a mesma religião, a nossa espiritualidade precisa desse Deus maior regendo a nossa vida. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não for o Deus da sua casa, aquele que diz o que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado, em vão nós vamos educar os nossos filhos. Nós precisamos estar atentos para isso. Vamos fechar agora. Só falta a gente refletir agora de tudo isso que a gente falou para poder sair daqui com o desejo de mudar. Qual é a verdadeira educação? A verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para a satisfação do serviço nesse mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Ellen White diz isso. Então, a verdadeira educação é aquela que equilibra todos os aspectos. De onde vem a sabedoria? De onde vem? De Deus. Todo saber e desenvolvimento real tem a sua fonte no conhecimento de Deus. Para onde quer que nos volvamos, seja para o mundo físico, intelectual ou espiritual, no que quer que contemplemos, afora a mancha do pecado, revela-se esse conhecimento. Deus se revela para nós o tempo todo, principalmente para as mães. Tem um versículo na Bíblia que diz que a oração de uma mãe nunca é... O quê, Nina? Isso, nunca é esquecida. A oração de uma mãe sempre é respondida. O pedido, o clamor de uma mãe que está aflita por educar, por fazer o melhor pelo seu filho, nunca é ignorada por Deus. Deus está de olhos atentos para você, mãe, principalmente para as mães, né? Porque são elas que passam a maior parte do tempo com os filhos. São elas que mais se angustiam, são elas que mais se afligem, não é, com o bem-estar da criança. Então, pode ter certeza que a sua oração jamais será esquecida. A base da educação é o amor. Tudo que é feito com amor, a criança sente, a criança percebe. Demonstre ao seu filho o amor, o afeto. Abrace, beije, esteja com ele, dê tempo, doe o seu tempo para o seu filho. E ele vai entender que isso é o verdadeiro amor. A Ellen White diz... Volta para mim, isso. O amor, base da criação e redenção, é o fundamento da educação verdadeira. Isso se evidencia na lei que Deus deu como guia da vida. A lei do amor pede a consagração do corpo, espírito e alma ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. E esse serviço, ao mesmo tempo que faz de nós uma bênção aos outros, traz sobre nós mesmos as maiores bênçãos. Então, é aquilo que a gente já tinha falado, né? Quando eu realizo na vida do outro, o maior beneficiado sou eu. Tá? Então, o realizar na vida do outro traz benefícios, em primeiro lugar, para mim. O mais elevado ideal. Mais elevado que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para com seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. À frente do estudante existe aberta a senda de um contínuo progresso. Para que a gente educa? A gente precisa saber. Por que nós educamos os nossos filhos? Para que eles sejam seres humanos melhores. Então, eu educo meu filho para que ele seja melhor do que o que eu fui. E eu também tenho que procurar, a cada dia, ser melhor do que o que eu fui ontem. Então, nós estamos em contínuo processo de evolução e desenvolvimento. Então, a cada dia, eu tenho que me esforçar para ser melhor do que o que eu fui
ontem. Sempre. Eu acordo, eu estou tendo uma nova oportunidade. Hoje eu estou tendo uma nova oportunidade de fazer melhor, de ser melhor, de dar mais atenção. Então, não tem, a gente sempre faz, né, quando vai começar uma dieta. Segunda-feira eu começo. Vai começar a fazer uma atividade física. Segunda-feira eu começo. Não, hoje já. Hoje já é o dia para você começar. Faça a mudança aos poucos. Não queira mudar tudo de uma vez só. Aí você desanima. A mudança tem que ser aos poucos, devagarinho. Um passo de cada vez. E onde é a escola que prepara os nossos filhos para ser melhor a cada dia? Em qualquer lugar. Aqui agora é a escola, lá na escola, em casa, na casa dos avós, no parque, todo lugar e todas as pessoas que convivem com os nossos filhos são responsáveis pela educação deles. Quando o pastor faz a apresentação de uma criança na igreja, né, Ruth? O pastor pergunta para cada membro da igreja se eles estão dispostos a se responsabilizar pela educação daquela criança que está sendo apresentada a Deus. Olha que coisa linda! Então, nós somos responsáveis pela educação de todos aqueles que passam pela nossa vida. Não dizem que as pessoas não passam por acaso pela nossa vida? Por algum motivo as pessoas entram, fazem parte da nossa convivência? Então, não é à toa que nós temos a convivência com uma criança, ou com o filho do meu vizinho, ou com o meu sobrinho, ou com um primo. O tempo todo a criança está sendo educada. O tempo todo. A educação não é só aquela praticada na escola e não é só aquela que eu pratico em casa quando eu corrijo. Às vezes a gente confunde, né? Educação com correção. Educação não é somente correção, é também. Mas educação é eu ler um livro para o meu filho, demonstrar para ele que eu disponho do meu tempo para estar com ele. É me alimentar de forma correta e dizer para ele que isso é bom, é saudável, então vamos nos alimentar assim. Tudo isso, o dia a dia, cada minuto do seu dia você está educando, você está servindo de exemplo. E o versículo que fecha tudo isso de uma forma maravilhosa diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O ensina a criança no caminho quer dizer isso, o tempo todo. Em cada momento. Todo momento é tempo de educar. Cada situação é uma situação que me dá a oportunidade de acrescentar um aprendizado, de refletir. Provoquem a reflexão dos seus filhos. Eles estarão abertos a ouvir o que você tem para dizer e, por muitas vezes, você vai se surpreender. Às vezes, se uma criança está fazendo uma malcriação, você chama, senta do lado e fala: o que você acha? Essa atitude que você está tendo é legal? Converse com amor. E por muitas vezes, se a gente diz para a criança, faz a criança refletir assim: se você não quer que façam isso para você, é certo você fazer para o outro? Se você provocar essa simples reflexão na criança a cada momento em que ela precisa ser corrigida, você vai ver que na hora ela já muda e já se envergonha e não faz mais. Você não precisa gritar, você não precisa bater, não precisa fazer nada. Só provoque a reflexão se aquela atitude ela gostaria que fosse feita para ela ou se ela gostaria de presenciar. Na hora já ela vai mudar de atitude. E é o amor que faz isso. Tudo que é feito com amor, com carinho, com dedicação, é entendido por eles, toca no fundo do coração deles. Amém? Eu agradeço vocês pela presença. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se eu estou com o meu tempo já estourado. Quem fala para mim que horas são, por favor? 9h10, já está bem tarde, né? A gente já passou bastante. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma colocação? Não? Eu queria só falar uma coisa para vocês para finalizar. Tudo isso que eu falei para vocês, eu vivenciei na minha família. Tem mais de 5 anos que eu venho preparando essa apresentação. Eu nem sabia, né?
Mas, assim, tudo que eu venho lido, tudo que eu venho presenciando na escola e nos meus atendimentos, eu tenho percebido que funciona. Tudo isso que a gente falou hoje funciona. Isso existe e isso dá certo. E eu tenho 2 pessoas aqui da minha família que são a prova viva de que isso funciona. Eu tenho aqui a minha tia e o meu primo, Mateus, e eu vi cada um desses detalhes, cada uma dessas coisas que eu falei para vocês hoje sendo aplicadas pela minha tia. É uma das pessoas que eu mais admiro, porque eu vi ela abrindo mão da vida profissional dela para educar o meu primo. Eu vi ela abrindo mão do tempo dela para estar com ele, para ler para ele, para fazer tarefa para ele, com ele, para orientá-lo em todos os aspectos. E hoje o Mateus é um autodidata. Ele praticamente aprendeu a tocar violão sozinho. Né, Mateus? Ele não queria vir hoje aqui porque ele falou que eu ia envergonhá-lo. Ele estuda inglês praticamente sozinho. Ele tem o anseio, o desejo de buscar o conhecimento. Quando eu falei para ele que ele ia participar da palestra e eu ia fazer algumas perguntas para ele, ele foi pesquisar tudo sobre educação. Quem era Vygotsky, quem era Piaget. Eu falei, não, Mar, não vou perguntar para você coisas assim de educação, né? Eu vou simplesmente contar que o que eu vou falar lá na frente funcionou. Você está aqui, você é a prova viva de que isso funcionou. Porque hoje ele é um orgulho para a gente. A gente percebe no Mateus todo o efeito, né? Todo o resultado positivo dessa dedicação de pais, né? da mãe principalmente, que esteve disposta a fazer pelo filho tudo aquilo que ela sabia e que ela achava que era o melhor. E o resultado veio. Hoje o Mateus é um autodidata, ele aprende as coisas. Para vocês terem uma ideia, ele aprendeu a resolver o cubo mágico e eu ainda sofro. Tá? Porque ele viu o cubo mágico lá na minha estante. Eu morei um tempo com a minha tia, logo que eu vim para Piracicaba. Eu morei um tempo com a minha tia e ele viu o cubo mágico lá no meu quarto. E ele falou, o que é isso, amor? Eu falei, não mexe, pelo amor de Deus, estou há uma semana para fazer 2 faces. Aí ele foi, entrou na internet, pesquisou vídeos no YouTube. No outro dia, acho que no outro dia mesmo, né, Má? 1 ou 2 dias depois, ele trouxe o cubo mágico resolvido para mim. Tá? Então, funciona. Pratiquem isso. Estimulem os seus filhos. Elogiem. A cada conquista, por menor que seja, elogie, incentive. As crianças são ávidas por conhecimento. Eles estão aí abertos, dispostos. Basta que a gente tenha a palavra certa para dizer para eles. Eu quero agradecer vocês imensamente e o meu desejo é que um pouquinho do que eu falei aqui vá com vocês para casa e que vocês tenham esse desejo de mudar e de fazer o melhor pelos nossos filhos. Muito obrigada. Podia deixar de agradecer a professora Mônia pelo privilégio que nos deu dessa palestra essa noite aqui no Espaço Novo Tempo e falar para vocês que foi gravado, se você quiser compartilhar com seus amigos que não puderam estar aqui nessa noite, só acessar o nosso canal do YouTube do Espaço Novo Tempo para poder rever todas essas informações aí e quem sabe o Mateus podia em um outro momento dar o testemunho dele aí de que isso funciona mesmo, né? Certeza. Foi muito gratificante para nós. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a todos pela presença. Tenham uma boa noite. Desculpem, vocês permitem fazer uma oração antes da gente sair? Vamos ficar de pé? Santo e bondoso Deus, nós te louvamos por essa oportunidade que nos deu nessa noite de capacitar a tua filha Mônia para nos trazer tantas informações, com tanta sabedoria e com tanta inspiração que vem de ti. Nós queremos te pedir que nos capacite para usar cada orientação que foi dada nessa noite. Abençoe cada família aqui representada também, para que nós, como pais, mães, possamos, como educadores, possamos ter essa sabedoria para aplicar no dia a dia das nossas crianças.
Fica conosco, nos leva em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite.